Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe. Amém, disse Jesus. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração, de aprofundamento na palavra do Senhor. Essa palavra que com certeza edifica a vida de cada um de nós. Nós que estamos vivenciando esse tempo do Cristo ressuscitado, que Ele possa se manifestar presente na vida de cada um de nós. E assim possamos cada vez mais sermos discípulos do Senhor, agindo em prol do seu Evangelho, para que um dia sejamos herdeiros e herdeiras do Reino dos Céus. Vamos ouvir atentamente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, do versículo 16 a 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje o Senhor Jesus nos ensina uma verdade poderosa. Nós somos servos, e ser servo à maneira de Jesus é uma honra, é uma missão, uma unção. Jesus, o Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos e depois, olhando para os olhos deles, disse: o servo não está acima do seu Senhor. Ou seja, ele serviu, nós também devemos servir. Mas não de qualquer forma. Servir com amor, com humildade, com o poder do alto. Servir é um ato de amor e poder. Diz Jesus: se compreenderdes isso e o puseres em prática, sereis felizes. Meu irmão, minha irmã, o mundo procura felicidade em lugares errados. A verdadeira alegria está no serviço movido pelo Espírito Santo. Quando você serve na comunidade, quando você ajuda alguém de coração puro, você está imitando a Cristo. Estamos aprendendo que os dons espirituais não são para exibição, mas para o serviço. Servo não busca aplauso, busca obedecer. Jesus conhece o coração de cada servo. Jesus sabia que entre os seus havia um traidor, e mesmo assim lavou os seus pés. Isso é um chamado à misericórdia radical. Há momentos em que somos feridos, rejeitados, mas não podemos parar. O servo de Jesus é como ele, persevera mesmo diante da traição. E Jesus ainda diz, para que quando acontecer, creais que eu sou. Ou seja, tudo o que ele faz aponta para sua identidade divina. Nosso serviço também precisa revelar Jesus ao mundo. Que as pessoas, ao olharem para as nossas atitudes, digam: ali vai um verdadeiro discípulo. Quem recebe o enviado, recebe o próprio Cristo. Aqui está uma grande honra. O servo é embaixador do reino. Você, meu irmão, minha irmã, é enviado. E quando você leva o amor de Deus, quando você estende a mão ao necessitado, quando você proclama a palavra de Deus com poder, as pessoas não estão apenas recebendo você, estão recebendo o próprio Jesus. Não tenha medo de ser enviado. Batizados no Espírito e enviados em missão. O Espírito Santo te capacita para isso. Que nós possamos viver essa reflexão de hoje de maneira bem prática. Reze pedindo um coração humilde e servo como o de Jesus. Na comunidade, seja o primeiro a acolher, a limpar, a ajudar. Peça a Deus para renovar o dom do serviço com alegria e unção.
Meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a um serviço que transforma vidas. Que hoje o Espírito Santo nos lave, nos levante e nos envie. Que possamos dizer como Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos chama a atenção para algo muito importante na nossa existência. Sermos discípulos de Jesus não é ser exibicionista, não é ser aclamado, mas é aquele que se coloca disponível para amar e para ajudar cada vez mais os irmãos e irmãs. Então nós não nos deixamos levar pela soberba, mas que o dom do silêncio, da humildade, da resignação esteja presente na nossa vida e que saibamos sempre servir com alegria em todos os ambientes, em todas as realidades, para que a graça de Deus possa manifestar em nós. Para que as pessoas, olhando a nossa maneira de viver, a nossa humildade, possa de fato reconhecer que somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Peçamos então essa graça do serviço, da humildade de Jesus na vida de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, caríssimos irmãos, nos coloquemos totalmente na presença do Senhor e imploremos a sua bênção, a sua graça generosa na nossa vida para o dia de hoje, para vivermos intensamente o seu amor e o testemunho de ser discípulo de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Revelação dos mistérios da redenção. Reino de Deus, vindo a nós, alimento espiritual. Evangelho, aleluia, ao Evangelho, aleluia, fecundado em nós, aleluia.